do Bolsonaro? Acho top. Vamos lá. Top. Topzera. Eu acho que Topzera por que ou ele não? O Bolsonaro, acho que primeiro ele é um criminoso, ele é um bandido. Eu não tenho o Bolsonaro não como... fala assim. Calma, deixa eu falar. Deixa ele terminar. Deixa eu explicar. Eu não tenho o Bolsonaro empolgou. apenas como um concorrente. O Bolsonaro é um cara que cometeu crime, né, de racismo, de apologia ao estupro, de apologia à tortura, né, e deve ser julgado por isso. Fomenta a intolerância e fomenta o ódio no país. Agora, o que mais me impressiona é que o Bolsonaro, a gente falava agora há pouco da desilusão, da descrença das pessoas na política, e que é daí que o Bolsonaro consegue crescer, né, e gerar uma onda. O que mais me impressiona é como um cara que está há 27 anos como deputado, um cara que recebeu auxílio moradia tendo casa, que enriqueceu na política com mordomias de todo tipo, comprou 5 imóveis em 27 anos e aprovou 2 projetos. É um caso raro na história mundial. Mas o Lula de um também, deputado, né? de um deputado Só que não tá no nome dele. que comprou, ganhou mais imóvel do que projeto aprovado. O Bolsonaro representa o que tem de mais velho na política brasileira e tenta se apresentar como uma farsa, como novidade. Não é novidade. O Bolsonaro agora apresenta um projeto... Mas você não acha que é novidade? Novidade? Um cara que tá há 27 anos? Não, eu sei. Olha eu a sei. novidade. Não, o que eu digo é o seguinte, do enfrentamento, do cara usar a mesma linguagem da canhota, daquela canhota que vai lá, não sei o quê, dos MST e não sei o quê, ele vem com uma outra... Eu digo a linguagem, eu tô Ele tentando... fala que não vai ter corrupção, que não vai ter acordo Chega, com o Centrão. chega de acordo, chega desse papinho e não sei o quê. Ele dizer que não vai ter acordo e que vai mudar tudo é a mesma coisa do Alckmin dizer que vai ter merenda em toda escola. É a mesma coisa que o Meirelles dizer que é bancário e não banqueiro. Gente, o cara representa esse sistema político, né? É uma farsa isso é uma enganação. E agora as pessoas têm que acordar. Nós estamos a 9 dias da eleição. Eu vejo muita gente achando que Bolsonaro é a salvação, e eu quero dialogar aqui com os eleitores. Eu acho o Bolsonaro um atraso, um fascista, mas eu respeito as pessoas que estão desiludidas e que às vezes vão nessa onda o eleitor, por estarem desiludidos. Claro, respeito o eleitor. O cara que vai dizer, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque eu quero acabar com essa palhaçada toda. Às vezes as pessoas caíram nessa onda e vão nessa. Não, mas é uma via, né? Também, não é? Olha, é uma escolha. É uma opção. Mas eu quero dialogar com votar no PT também, Veja depois só. de todos esses problemas que você falou, também é complicado, Sim, né? Eu sou candidato a presidente da República pelo PSOL, número 50, e apresento uma alternativa que não é nem a do PT, nem a do Bolsonaro. Mas a Marina, quando ela teve aquela, falou... Gente, não pode ser... Ai, tadinha. Não pode ser um plebiscito. Essa eleição não pode ser um plebiscito. E já virou um plebiscito. Porque se você pega os ouvintes aqui, eles acham legal que você fala, pô, esse cara é legal. Aí o Amoedo, o cara acha legal. Eles querem fazer um ministério com todos. Mas deixa eu te falar. Você é um ministério com todos. Você vê como os caras tão loucos, ninguém sabe, cara. Mas deixa eu te falar duas coisas, meu cara. A primeira é a seguinte. Olha... As pessoas precisam acordar. Ontem teve uma declaração muito grave do general Mourão, vice do Bolsonaro, dizendo que ia acabar com o 13º. Não, mas não foi isso que ele falou. Ele disse, pô, não. O que ele falou? Não, férias remuneradas. Não, mas não foi. Chamou de jabuticaba. Ou seja, alguém que considera uma jabuticaba é que ele não acha que isso tem que se manter. Não, ele falou num tom crítico. Só para ser justo em relação à declaração, ele não disse que vai acabar, né? Mas ele criticou o 13º como uma jabuticaba, algo só brasileiro, ou seja, algo que deveria ser cortado. O que eu entendi, ele falou o seguinte, tem 12 meses. Se você fala que vai dar 13º, você vai tirar dos outros 12. Mas 13º é um direito adquirido pelos trabalhadores que não tem que entrar em questão nem em discussão, tem que ser mantido. 13º, férias, aposentadoria. Isso é cláusula pétrea, né? Pois é, mas olha, estão querendo mexer em tudo. Aí tem que ter uma constituinte. O general Mourão, inclusive, propôs uma mudança na Constituição sem constituinte, com notáveis, recentemente. E é o mesmo cara, quer dizer, o Paulo Guedes, o chamado posto Ipiranga do Bolsonaro, disse outro dia
falando em aumentar impostos. Por que é posto Ipiranga? Isso que é o posto Ipiranga? Eu não entendo também, Tudo tá? pergunta pro posto Ipiranga, entendeu? Tudo posto Ipiranga. Tem tudo lá, Eu entendeu? não entendo também. Também acabei de entender. Agora aprendi. É boa. O problema é que ele não sabe responder. Qualquer pergunta de economia que você faça pro Bolsonaro, ele chama o Paulo Guedes. Você fala, Bolsonaro, quanto que é a despesa do supermercado da sua família? Não, pergunta pro Paulo Guedes e tal. E aí, o problema é o seguinte, ele terceiriza tudo pro Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes vai lá e diz que vai botar uma alíquota de imposto de renda única de 20%. Inclusive em quem é isento hoje. Alguém ganha 2 salários mínimos e que hoje não paga imposto de renda, se o Bolsonaro ganhar, de acordo com a tabelinha do Paulo Guedes, vai pagar R$400. Né? Então, veja, isso é grave. As pessoas ficam numa onda, vai ter arma, não vai ter arma, Bolsonaro dá de facada. E as pessoas não estão vendo a gravidade das propostas que estão sendo feitas contra os trabalhadores. Esses 9 dias é momento das pessoas olharem bem para isso e pensarem em quem estão votando. Né? Digo aqui o recado ao eleitor, independente de quem esteja pensando em votar, não vote nem com medo, nem com ódio. Primeiro turno é momento de votar em quem você acredita, não em quem você rejeita. Segundo turno é um voto de que você pode até não gostar tanto do cara, mas você vai votar nele porque você acha o outro pior. Por isso que a eleição é em 2 turnos. Agora, primeiro turno é momento de votar no projeto que você acredita. Esse é um ponto-chave. Eu quero só fazer uma pergunta aqui sobre o duplo padrão, que as pessoas chamam de 2 pesos, 2 medidas. Porque o Lula ele foi condenado em segunda instância, quer dizer, houve a sentença condenatória do juiz Sérgio Moro, houve uma decisão de 3 desembargadores do TRF4, 2 deles inclusive indicados pela Dilma. Houve a decisão do STJ, terceira instância, por 5-0 contra o Lula, e depois houve uma decisão por 6-5 no STF. Então 15 juízes no total acabaram sendo responsáveis direto ou indiretamente pela prisão do Lula. Desses 15, 9 foram indicados por presidentes petistas, a maioria pela Dilma. E o senhor, você, Guilherme Boulos, pergunta, cadê as provas, apesar de todas essas decisões? E aí, quando você vai falar do Bolsonaro, você chama ele de criminoso, de bandido, e diz, por exemplo, que ele cometeu crime de racismo. Houve uma decisão da primeira turma do STF que rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República relativa ao crime de racismo. Então, o Bolsonaro ele não foi condenado ainda por nenhum desses crimes que você apontou, e, no entanto, você já se arroga essa autoridade judicial, praticamente, de considerá-lo um criminoso e um bandido. Não é um duplo padrão? Não é uma autoridade judicial, né, Felipe? É uma coisa chamada liberdade de expressão. Eu posso emitir a minha opinião sobre as condutas que eu considero, não só como candidato a presidente da República, mas como cidadão brasileiro. E é importante que todos tenham essa oportunidade. Mas criminosas não é no limite da liberdade de expressão? Olha, não é uma decisão que cabe à justiça? É a mesma coisa que o Mourão, então. É a mesma coisa de alguém me chamar de terrorista, de bandido, de vagabundo, e isso já foi feito algumas vezes, inclusive aqui na Rádio Jovem Pan. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Em relação... Vem não colocar a gente, Vem falar de nós aqui, que a gente tá em maioria aqui, irmão. Jovem Pan. Espera acabar o programa. Se quiser fazer alguma acusação. Emílio, acabou a diplomacia. Agora vai sair na porrada? Vamos derrubar o Boulos aqui, dar um mata-leão, né? Eu sou um cara tranquilo e democrático. Agora, deixa eu dizer, sobre a tua pergunta, Felipe. Pra mim, é preciso ter provas para se julgar quem quer que seja. Eu ouvi o discurso do Bolsonaro sobre os quilombolas e sobre o povo negro, falando que, não sei, que pesava tantas arroubas, um discurso absolutamente pejorativo. Eu ouvi o Bolsonaro dizendo que não iria estuprar a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia. Isso chama apologia ao estupro. Eu ouvi o Bolsonaro, e o Brasil todo ouviu, no voto do impeachment da Dilma, exaltando um torturador notório, que é o Brilhante Ustra, que eu acho que ninguém aqui reivindica nem defende, nós estamos num debate civilizado, e dizendo que em nome do Brilhante Ustra, que torturou a Dilma, ele votava pelo impeachment da Dilma. Ouvi, inclusive, ele no Roda Viva, dizendo que o livro de cabeceira dele era do Brilhante Ustra. Se isso não é apologia à tortura, eu não sei mais o que é. Então, eu estou julgando o Bolsonaro... Pelo que você escutou. Pelo que eu escutei e pelo que eu vi. Por provas concretas. Você escutou do Lula falar que a mulher tinha que ter o grelo duro?